Olá, meus queridos juvenis! Hoje vamos estudar mais um tema incrível na nossa escola bíblica. Pegue sua Bíblia, lição e um bloco de anotações e vamos à aula. Acompanhe comigo mais essa maravilhosa aula e vamos aprender juntos. Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais centrais da teologia cristã. Usando como base os textos de referência, a pergunta é: por que um Deus que é eterno, que é todo-poderoso, escolheria se tornar um ser humano, assim, frágil e mortal? É um paradoxo, né? E é exatamente a resposta teológica para isso que a gente vai investigar, olhando para os conceitos de intervenção divina, pecado, redenção, tudo como está apresentado no material que a gente usou como fonte. Então, para a gente entender a solução que a teologia propõe, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender qual é o problema. E, segundo essa doutrina, o problema é uma separação, uma barreira fundamental entre a humanidade e Deus. E essa separação tem um nome: pecado. Mas olha, não é só sobre errinhos individuais, sabe? A ideia aqui é um estado de separação de Deus, algo que corrompe a própria natureza humana e cria uma barreira moral e espiritual que por conta própria o ser humano não consegue atravessar. A fonte para isso? A história da queda da humanidade lá em Gênesis. Foi ali que, segundo o texto, esse estado de separação foi estabelecido. E o ponto-chave é: nenhum esforço humano conseguiria consertar isso. e não é uma coisa individual não. A doutrina é clara, toda a humanidade está, de alguma forma, implicada nessa realidade do pecado. E isso cria um dilema que é universal e que, justamente por isso, exige uma solução que venha de fora, uma solução divina. A questão não é de culpa individual, mas de uma condição que é compartilhada por todos. Como o texto-fonte mesmo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok, então, com o problema bem estabelecido, vamos para a primeira parte da solução que o texto apresenta. E ela é radical, a encarnação. Ou seja, a ideia de que Deus se tornou humano. Para explicar isso, o Evangelho de João começa de um jeito muito poético e profundo. Ele introduz um conceito que é a chave de tudo: o verbo, que em grego é logos. E o que é esse logos ou verbo? Bom, o texto-fonte o define como o princípio divino da razão cósmica. É a comunicação criativa, pessoal, de Deus com o mundo. O mais interessante aqui é a escolha dessa palavra, logos, porque ela conversava de forma muito poderosa com dois públicos bem diferentes daquela época. Pensa só, para o leitor judeu, logos lembrava o dabar, a palavra poderosa de Deus lá em Gênesis, aquela que cria as coisas do nada. Já para o leitor grego, logos era um conceito filosófico familiar, a razão universal que organiza e sustenta o universo inteiro. O que o Evangelho de João faz é genial. Ele conecta essas duas visões de mundo. Ele apresenta Jesus não como uma ideia abstrata, mas como a personificação viva, real, tanto do poder criativo de Deus quanto da sua razão. E aí vem a frase que, para a época, era absolutamente revolucionária: e o verbo se fez carne. A palavra grega usada para carne aqui é sarx. E sarx não significa só um corpo físico, significa a condição humana por completo. Frágil com todas as limitações que a gente conhece, fome, cansaço e, claro, a mortalidade. E aqui a gente chega na lógica da dupla natureza. Dentro dessa teologia, o Salvador precisava ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha que ser totalmente humano para poder representar a humanidade de verdade, para poder morrer no lugar dela, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser totalmente Deus. Por quê? Para que esse sacrifício tivesse um poder infinito, universal, um poder grande o suficiente para salvar toda a humanidade. Essa é a lógica por trás da encarnação. Vamos seguir em frente, porque uma coisa leva a outra. A encarnação, Deus se tornando homem, é o que torna possível a segunda parte da solução. Um sacrifício que fosse, ao mesmo tempo, final e perfeito. A lógica é a seguinte: segundo os textos, a justiça divina exige que o pecado seja julgado. Não dá para simplesmente ignorar. E a morte de Cristo na cruz é apresentada como esse momento, o momento em que o julgamento acontece. A morte dele não é vista como um acidente, um erro da história, mas como um ato de expiação substitutiva. Ou seja, ele tomou para si a penalidade que pertencia à humanidade. O material que a gente está analisando traça uma linha bem direta. Começa com os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, que funcionavam como um símbolo para ensinar que o pecado tinha um preço. O problema é que esses sacrifícios eram limitados, temporários, precisavam ser feitos de novo e de novo. Aí vem Cristo, que é apresentado como o cumprimento disso tudo. O sacrifício único, perfeito
e, mais importante, final. Com ele, o sistema antigo de sacrifícios se encerra, porque ele foi cumprido. E essa ideia de um substituto, de alguém que carrega o peso do erro dos outros, não surge do nada. Ela já estava presente em profecias antigas, como essa de Isaías, que os teólogos interpretam como uma referência direta a esse evento. E as fontes fazem questão de ressaltar a natureza desse sacrifício. Primeiro, foi um ato voluntário. O texto cita Jesus dizendo: "Eu a dou por minha própria vontade". Segundo, foi um ato de amor, feito por uma humanidade que ainda estava separada, distante. Foi pensado para ser a prova definitiva do amor de Deus. E por fim, vale lembrar que a crucificação era a forma mais humilhante de execução no Império Romano. Isso só destaca a profundidade do que estava envolvido ali. Não foi um evento passivo, mas um ato consciente de auto-entrega para restaurar aquela relação que tinha sido quebrada. Certo. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Qual a grande conclusão dessa estrutura teológica? Bom, ela basicamente redefine o que significa salvação. A mensagem central da cruz, como descrita nos textos, é que a salvação não é algo que o ser humano conquista, não é um prêmio por bom comportamento. Pensa bem, se a humanidade pudesse se salvar sozinha, com boas obras, com esforço moral, o texto argumenta que todo o sacrifício da encarnação e da crucificação teria sido, no fundo, desnecessário. E é aqui que entra um outro conceito fundamental: a graça. Nesse contexto, graça é isso: o favor de Deus que não foi conquistado, não foi merecido. A salvação é apresentada como um presente, algo que se recebe pela fé, e não como um salário que se ganha por mérito. Esse é o coração da doutrina. A redenção vem de Deus, não é uma realização humana. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa através dos séculos de debate teológico e de busca pessoal. Se a redenção é mesmo um presente, um dom que quita uma dívida, qual é então o lugar do esforço humano e do mérito? É uma questão que fica no centro de tudo. Graças a Deus por esta aula e te espero no nosso próximo episódio, viu?